No último vídeo eu mostrei para vocês como que as cargas de um prédio caminham até chegar ao solo. Ela passa pelas lajes, vigas, pilares e a fundação. Só que isso nos traz uma outra pergunta. Como a gente sabe que o solo vai conseguir resistir a toda essa carga do prédio? Porque ele pode pesar milhares e milhares de toneladas. E se o solo não for resistente, isso pode trazer vários problemas. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. E o problema começa quando a gente só olha para a superfície do solo, enquanto que ele existe em várias camadas, conforme você vai descendo, com diferentes propriedades. E é fundamental o engenheiro entender quais que são essas propriedades para poder saber como que vai ser construída a fundação e se o solo vai conseguir aguentar a carga desse prédio. E é aí que entram as investigações geotécnicas. Uma das formas muito conhecidas de investigar o terreno é através das sondagens. E no Brasil, provavelmente a sondagem mais conhecida em obras é a sondagem à percussão com o SPT. A ideia, de forma bem simplificada, é entender como que essas camadas estão organizadas e quais que são as propriedades de cada uma delas. Porque assim o engenheiro consegue definir qual que é a carga que ela vai conseguir suportar da estrutura e qual que é o tipo de fundação que ele vai utilizar. Então percebe que antes mesmo do projetista definir o tipo de fundação, ele precisa definir qual que é o terreno que vai conseguir suportar todas essas cargas. E quando a gente fala que o solo precisa aguentar o prédio, a gente não está se referindo apenas à ruptura do solo, mas também ao seu deslocamento. Porque pensa assim, um prédio ele vai estar transferindo milhares e milhares de toneladas para o solo. E toda essa carga pode deformar o solo, fazendo com que haja um recalque diferencial. Isso é o que a gente vê, por exemplo, na Torre de Pisa, que inclusive eu tenho vídeo aqui no canal para quem quiser assistir, que um lado do solo se deformou mais que o outro e a torre ficou inclinada. Então precisa estar atento a saber se o solo vai conseguir resistir a esse deslocamento devido à carga da estrutura. E agora vem um ponto muito importante. A definição do tipo de fundação, ela não depende só do solo e só do prédio. Depende da combinação dos dois. Porque pensa assim, se você tiver uma casinha, a carga dela vai ser muito mais baixa do que um prédio de 10 andares. Só que se o solo for muito ruim para essa casinha, você vai ter que fazer uma fundação um pouco robusta. Se na construção do seu prédio o solo for excelente, ele tiver uma resistência maravilhosa, você não precisa investir tanto numa fundação complexa. Você pode fazer uma fundação um pouco mais simples. Então tudo isso depende das condições que o engenheiro vai ter, de prédio e de solo. E antes de eu falar para vocês os tipos de fundações, vou pedir para você deixar o seu like, que isso me ajuda bastante, e se inscreve no canal também para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Vamos lá. Para as fundações, a gente tem dois tipos, as fundações rasas e as fundações profundas. As fundações rasas, como por exemplo radiês, sapatas, elas são excelentes quando a carga do seu prédio ela não é muito alta e o solo na superfície ele é muito bom, ele é muito resistente. Então, logo na primeira camada do solo, já consegue absorver todas as cargas da estrutura. Agora, as soluções com as fundações profundas, como por exemplo estacas, tubulões, você vai utilizar quando a carga do seu prédio é muito alta e as camadas do solo com maior resistência estão muito profundas. Então você precisa de uma fundação profunda para que você alcance essas camadas e consiga transferir os esforços da estrutura. Então agora a gente consegue concluir o caminho que a gente começou no último vídeo. A carga ela vai sair da torre e vai chegar ao solo. E para que isso seja feito com segurança, precisa fazer uma investigação do solo e entender como ele vai se deformar, quais são as camadas mais resistentes, qual o tipo de fundação utilizar. Tudo isso é dever do engenheiro que está trabalhando com as fundações do prédio. Então não basta você só observar o solo e dizer se ele é bom ou ruim. Existe todo um trabalho que deve ser feito por trás para poder garantir que a estrutura fique de pé. E para a gente concluir esse vídeo, a gente traz duas observações muito importantes. A gente não pode observar apenas a superfície do solo para definir se ele é bom ou ruim, e que o tipo de fundação que a gente vai escolher não depende só do solo e não depende só da torre, mas depende dos dois juntos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o gostei, se inscreve no canal, comenta se você já sabia de tudo isso. E no mais é isso. Até mais.